E outra coisa, o gigante acordou. 2,5 milhões de profissionais acordaram agora, né, com essa pandemia e valorização. E a gente não vai ficar quieto. Ano que vem já é ano eleitoral. Então, quem se posicionar contra o piso da enfermagem vai ter uma responsabilidade não só com a nossa categoria, mas também uma responsabilidade com a sociedade. Porque quando a gente defende a enfermagem, a gente defende a vida das pessoas. Então, é esse cenário. Eu acredito que esse piso vai chegar assim. Não é hora de esmorecer, não é hora da gente abaixar a cabeça, não é hora da gente desacreditar. Mas que vem muita turbulência, vem. E a gente está pronto. A gente faz assim, a gente faz um mutirão. A gente faz um mutirão e fecha essa H menor e fecha a Conde da Boa Vista. Você está falando em turbulência, você falou em questões angustiantes, né? E tem uma questão assim que, inclusive, eu como uma questionadora, uma jornalista muito questionadora, muito pesquisadora, andei pesquisando, pensando nessa questão, porque a gente fala em piso da enfermagem, é um piso federal e é um piso que é para o setor público, né? Isso. Mas o que você acredita que deve acontecer, né, no setor privado, digamos que? Porque geralmente quando você cria um piso salarial, ele é um espelho para outras empresas e outros setores, né? Assim, digamos que, outros hospitais, né? Então, como é que você veria essa repercussão dentro dos hospitais particulares? Porque a categoria da enfermagem, ela não está só no setor público, né? Os enfermeiros, os auxiliares, eles também não são valorizados nos outros hospitais. Eu sei que não é da alçada de uma gestora pública, mas isso poderia refletir, sim, na visão dos hospitais e poderia trazer uma repercussão ruim também para os profissionais, né? Então, eu não vejo por esse lado, sabe, Marcela? O que eu vejo é o seguinte, enfermagem, toda vez que você investe na enfermagem, a enfermagem nunca vai dar prejuízo numa instituição. Uma enfermagem bem paga, uma enfermagem bem valorizada, ela vai gerar menos custo para o hospital, ela vai gerar mais lucro para o hospital. Então, a gente não pode olhar para o setor privado dessa maneira, né? O que a gente sabe, logicamente, tem hospitais e hospitais, clínicas e clínicas, mas o que a gente vai precisar fazer é uma mudança de cultura comportamental. Eu faço uma analogia muito grande com o piso salarial das domésticas. Então, o piso salarial das domésticas foi uma revolução na maneira como a sociedade se comportou. Muita gente que tinha pessoas que dormiam, viviam naquele modo de escravidão, né? Hoje não tem mais, passou-se a ter diarista, né? A gente começou a apertar algum orçamento para valorizar, para assinar uma carteira, para pagar. Então, houve uma mudança, né, nesse modelo. O que vai acontecer é uma mudança também dentro do modelo, dentro dos hospitais e como o profissional de enfermagem vai se comportar em relação a ele. A gente sabe que a gente tem a nossa lei do exercício, a gente tem uma carga horária a cumprir. A gente tem dimensionamento de profissional, que lá o nosso conselho, inclusive, fiscaliza isso e nos protege da gente ser violentado dentro das instituições. Então, as pessoas não vão poder agora, né, porque o nosso piso vai ser de 4.750, agora, em vez de eu dar 60 horas por semana, eu começar a dar 40 horas por semana, eu dar muito mais de 40 horas das semanais. Então, vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma cobrança de nós profissionais com melhor preparo, né, com alta eficiência, com proatividade, né, com um gerenciamento diferente, né, do cuidado. Mas vai ser um desafio. Para isso, a gente tem assim, vários caminhos, né, para a valorização da nossa enfermagem. Eu digo muito que um piso salarial ele é necessário, ele é reparação, ele é o mínimo que a gente tem que cobrar hoje dos nossos governantes e dos nossos políticos, mas a gente também precisa ser valorizado como profissionais. Nós somos uma categoria onde 80% das enfermeiras já sofreram um tipo de violência dentro do trabalho. E as técnicas chegam a 70%. Então, de violência que a gente já sofreu dentro do nosso trabalho. Então, essa mudança de cultura, essa mudança comportamental, ela vai ser necessária. A gente vai ter muitos desafios, a gente vai saber que tem várias manobras. O que é que aconteceu o que é que aconteceu hoje com o profissional médico? O profissional médico passou a ser PJ. O profissional médico, ele não é mais um assalariado dentro do hospital, a grande maioria. Então, será que a gente vai ser também PJ?
como é que vai ser o comportamento das cooperativas de saúde, que é um setor fortíssimo aquecido aqui em Pernambuco. A gente tem a segunda, nós somos a segunda capital que oferece maior número de leitos dentro do Brasil. Nós somos uma referência. Então, Pernambuco é um estado de vanguarda, Pernambuco é um estado que se destaca na sua qualidade e eficiência no setor de saúde. Então, acho que a gente vai acontecer essa mudança, a enfermagem vai acordar, a enfermagem vai ser valorizada também como um profissional liberal, como um profissional empreendedor, porque a gente sabe que valorização não é só dinheiro. Tem vários estudos que mostram que o reconhecimento profissional, a valorização e o respeito é muito mais importante do que um salário dentro dos setores de trabalho. Então, tem muita coisa para acontecer, mas nós estamos atentos, a gente da enfermagem, nossos órgãos de classe, conselho, sindicato dos técnicos, sindicato dos enfermeiros, estão atentos para essas mudanças que possam acontecer, que possam violar a nossa qualidade de profissional e de pessoas. Sim, claro, eu entendo que vocês vão estar vigilantes. Agora, gera da parte da população, Priscila, de muita gente que eu converso sobre esse tema, querendo ou não, essa preocupação em relação à rede privada, né? Porque ela não está contemplada, né? Com esse pedido do governo. E o que acontece? Há muito temor, inclusive entre técnicos de enfermagem que conversam comigo, de que possa haver demissão na rede privada. Se não houver demissão, um repasse para o plano de saúde, né? E no caso, o plano de saúde aumentando, algumas pessoas vão deixar de ter o plano e sobrecarrega o serviço público, porque as pessoas voltam para o SUS. Então, uma preocupação muito grande em relação ainda a esse setor privado, né? O que a gente sabe, Fred e Marcela, é que assim, as unidades de saúde, elas são geradoras de lucro. As unidades de saúde não trabalham no vermelho. Vai diminuir o padrão de lucro, né? A gente sabe que o pessoal saiu na Forbes essa semana, a Rede Dor, né? Ficou mais 1 bilhão agora, né, de valorização de mercado. Então, a gente sabe que o trabalho dentro da saúde é um trabalho que tem um valor agregado muito grande. O cheque é muito alto da saúde. Então, esse momento, eu acho que não é para a gente trazer essa pauta de preocupação do setor privado. Não, a gente tem que se preocupar com o trabalhador. No caso, aquele que... Eu não acho... Exatamente isso que eu estou falando, foi isso que eu quis dizer. Do trabalhador dentro do hospital privado, né? Porque o público está cobertado, vai ser acobertado pelo piso, mas quem está no privado. Porque, Marcelo e Priscila, quem é um empresário mesmo ali, que tem o seu lucro, ele não vai querer diminuir a margem de lucro dele, né? Ele vai querer compensar de alguma forma. De algum local vai ter que sair esse custo, que não da margem de lucro dele. Porque eu nunca vi um empresário querer cortar na carne e dizer, não, vou cortar agora. Aí você acha que ele vai fechar? Ele não vai fechar. Não vai. Ele vai ter que arrumar um jeito. Ele vai... A preocupação da gente é quanto aos enfermeiros. Ele diminui o corpo de enfermagem, diminui o corpo de técnicos e aí piora a qualidade do serviço. Aí cresce. Veja, não tem como fazer isso. Porque, como eu falei para vocês, a nossa profissão ela é feita com dimensionamento profissional. Logicamente que vai ter muita coisa debaixo do tapete que não vai chegar, mas é um trabalho de construção. Mas se a gente for pensar que a nossa melhora, a gente vai deixar de lutar pela nossa valorização, pela nossa dignidade, preocupado que o setor vai fechar, que o hospital vai fechar, então a gente não tem como defender a nossa categoria. Então esse momento é um momento de luta. E eu vou dizer aqui, como Priscila, eu posso até assim falar aqui, que para a gente, por exemplo, o setor privado fala muito de desoneração da folha, né? Que se o presidente, que se os políticos quiserem, eles vão atrás. Como eles vão fazer desoneração de folha, como eles vão diminuir imposto do jogo do bicho, como eles vão atrás da Petrobras. Então, assim, existe o caminho, só que não se vai chegar, talvez, nesse consenso, né? Porque, assim, eu não defendo isso veementemente, né? Nas discussões que eu acompanhei junto aos enfermeiros colegas que também fazem. Assim, a gente não acredita que o sistema de saúde esteja falido. Pelo contrário, a gente só sabe notícias de lucro. Então, assim,
Você vê aquela até piada que o Recife Ordinário fez aqui. Não sei nem se posso falar, mas falei. Você vira de lado, quando você vê, tem lá uma farmácia aberta. Clínica e hospital é praticamente isso. Não é não? Você olha assim para tomar um café, quando você vê abrir uma farmácia. Por que estão abrindo tantas farmácias? Né? Na mesma... Por quê? Porque a saúde é um valor muito agregado. Então, mas eu, como Priscila, enfermeira, militante, que tirei o estetoscópio e fui para a rua fazer política para defender, sou a favor das lutas da minha categoria acima de tudo, eu vou dizer, meu amigo, desonere folha, pague, tire o dinheiro daquilo e pague o piso salarial da enfermagem e vamos acabar com essa novela que a gente quer fazer a festa. Então, assim... Priscila, você... Preparadíssima, né? Falar de SUS agora de novo, né? Oi? Uhum. Vamos voltar a falar de SUS, né? Desculpa, Marcelo. Fred, te atrapalhei. Não, Priscila, você é uma enfermeira da propriedade sobre o assunto, envolvida na política, militante do SUS. Agora a gente sabe que tem muito político por aí querendo surfar na onda do piso, né? Tem muita gente que está nessa vibe de querer aproveitar o momento também para fazer uma militância, né? Isso. Mas ali a postura desses políticos, e você falou do gigante que acordou 2 milhões e meio de profissionais de enfermagem, que eles estão mais atentos. Você acredita sinceramente que ele consegue fazer essa distinção e, olha, opa, não é por aqui, vou apoiar quem realmente é da enfermagem, que ele lutou pela gente? Olha, eu acredito que isso está mudando. Assim, isso é uma realidade. O enfermeiro, ele está... Enfermeiro, quando eu falo, é a enfermagem, né? Porque aí envolve os técnicos, os auxiliares. Eu acho que a gente começou a entender isso, né? A gente começou a entender que, para que a gente tenha avanços na nossa profissão, a gente vai precisar ocupar lugares de decisões. Então, não vai ser a Câmara, a Assembleia, né? Tinha uma história histórico de prefeituras, governos, de ser muito direcionado para o profissional médico. A gente tem levantamento que, né, vários políticos, né, saem da medicina para estar... Então, a gente entende que esses políticos que estão ali, logicamente, tem políticos e políticos, tem políticos que defendem a saúde, tem políticos que defendem o SUS, mas tem muito político que está preocupado somente nas suas questões de classe. E a gente enxergou. Por exemplo, eu vou dar aqui um depoimento, que eu não sei se vocês sabem, de uma luta de categoria, mas uma luta muito pessoal, e que cada vez mais a gente está provando que a enfermagem, estando nos lugares de decisões, a gente vai começar a avançar cada vez mais. No ano de 2000, no ano de 2020, a gente começou uma discussão que... enxergando todas essas possibilidades, entendendo que a enfermagem é uma categoria gigante e que nem o concurso público e nem o hospital privado ele é capaz de agregar. O que acontece? Tem muita enfermagem marginalizada. Por quê? Porque está fora do mercado de trabalho. Então, o que foi que a gente falou? O que foi que a gente começou a discutir? Por que a enfermagem não abre seu consultório? Por que a enfermagem não abre sua clínica de enfermagem? Então, quando a gente começou a falar nisso, a gente se deparou aqui com um código sanitário, para você ver, Marcela, veja a violência que nós da enfermagem, a gente sofre e vem sofrendo. A gente tinha um código sanitário aqui, que lá no artigo 407 estava escrito: é proibido, é vedado a abertura de clínicas e consultórios no estado de Pernambuco. Mas, ora, por quê? Então, a gente começou a fazer, né, entender, né, por que isso. Até então, a gente não tem. Foi assinado por Dr. Miguel Arraes, mas a gente não tem. Quem foi que colocou ali? Certamente não foi ele. Foi algum profissional com interesse de deixar a gente na nossa caixinha, deixar a gente no nosso canto. Então, quando a gente começou a discutir esse assunto, várias pessoas disseram: não, mas tal deputado do tal partido, do PT, já fez. Tal deputado do MDB já fez. Tal... Não, isso nunca foi para frente, isso nunca andou. Mudar um código sanitário, eu peguei esse projeto, né, fui lá, escolhi um deputado lá aí na Assembleia. A gente fez um trabalho lindíssimo de mobilização, e aí eu peço licença aqui para falar o nome desse deputado, que foi o deputado Diogo Moraes, um grande parceiro, era vice-líder do PSB lá na Assembleia. Então, foi um cara que estendeu a mão para a gente, foi um cara que assumiu.
E a gente estava lá como parte, a gente não foi usada como massa de manobra, porque o que era que eles faziam? Vamos mudar, o enfermeiro vai abrir isso a 15 dias da eleição. Vamos fazer uma grande movimentação na Assembleia, vamos fazer aqui uma audiência pública. E a gente era usado, né? A gente não entendia que aquilo ali era só uma manobra. Então, a gente conseguiu, em 2021, né? Tá lá no Diário Oficial, que agora é permitido a abertura de clínicas e consultórios aqui no estado de Pernambuco. E eu sou uma das grandes militantes dessa causa. Então, eu saio em hospital, em escola, em cidade em cidade, fazendo sala de negócios para enfermeiros em todo o estado de Pernambuco. Eu faço parte hoje da primeira comissão, né, dentro do Conselho Regional de Enfermagem, comissão de assessoria para o enfermeiro empreendedor, porque a gente acha que esse caminho também é importante de valorização da enfermagem. E eu estou contando essa história porque isso é um exemplo prático de que quando a gente tem o poder, de quando a gente tem a nossa consciência, de quando a gente está preparado para entrar nas discussões, a gente consegue avançar.